pessoalmente com Thaisa Tosi e hoje a gente vai falar sobre saúde e bem-estar, que delícia, né? E falando de saúde e bem-estar, uma coisa que vai interessar para todo mundo de casa, que é skincare. E hoje, nada mais, nada menos aqui com a gente, a presença da doutora Michele. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Thaís, é um prazer imenso estar aqui com você, sempre uma conversa muito boa. Sempre rende nossas conversas, né? Rende bastante. E falar de skincare, a importância disso, já vamos começar na importância dele? Sim, então o skincare é aquele cuidado que a gente tem que ter com a nossa pele. E a nossa pele, todos nós já sabemos que é o nosso maior órgão do corpo humano, né? Então nós temos a pele como um órgão de defesa, é um órgão que faz essa, né? Que separa o externo do nosso interno. E a pele da gente, ela precisa ser cuidada desde o momento em que a gente nasce. Então, as mães já cuidam dos bebezinhos quando nascem, né? Através de cuidados básicos. E nós precisamos ter esse cuidado a vida inteira para preservar a nossa barreira cutânea, essa barreira que é tão importante para a nossa saúde. Aquela questão já falando de quando, então, desde bebê. E no bebê, por exemplo, a gente começa cuidando como, doutora? Então, o bebê, os melhores cuidados são aqueles em preservar aquela pele tão sensível. Então, o bebezinho nasce com uma pele super fina, né, que já vem lá na sala de parto, a gente já procura roupinhas especiais para o bebê, roupinhas que não agridam a pele do bebê. Então, desde um banho, que a gente toma cuidado ali com a água, com a temperatura da água, que não pode nem ser muito quente, nem muito fria. A gente toma cuidado também com os sabonetes, a gente sempre utiliza sabonetes suaves. Nós temos um termo que é chamado de sabonete Syndex, que é aquele que vai preservar o pH da pele. Então, esse pH da pele, que é um pH ácido, ele deve ser preservado, porque é muito importante essa acidez. É isso que vai manter a pele livre de bactérias, por exemplo. Então, no bebê, a gente tenta preservar essa barreira cutânea, principalmente não agredindo, através de uma limpeza suave. Sempre me pergunto, Michele, tem que hidratar a pele do bebê? Não existe essa necessidade, num primeiro momento, mas nas crianças que têm uma pele mais sensível, que você já nota que está uma pele vermelhinha, ressecada, é um cuidado a mais. E sempre usar um hidratante para a pele do bebê específico, um hidratante mais suave, que tenha menos fragrâncias, assim como também os shampoos, né, e todos esses produtos de cosméticos na infância, a gente sempre procura utilizar algo específico para a criança. E aí a gente segue com a criança, passou do bebê para a criancinha maior ainda, tendo esse cuidado. Tendo esse cuidado. Então, a criança vai crescendo, né? E uma das coisas que eu sempre me pergunto, quando que eu começo a usar o filtro solar? O filtro solar a gente começa a utilizar, então, nas crianças a partir de 6 meses de vida. A gente tem que lembrar que o sol, ele não é nosso inimigo por completo. Através do sol, nós temos a ativação da vitamina D, que é uma vitamina super importante para a saúde óssea e também para a nossa imunidade. Então, o que a gente tem que fazer? Usar o filtro solar naqueles momentos onde a gente vai ter uma exposição excessiva na infância, porque eles precisam ativar a vitamina D. Sempre digo, vai ficar mais que 20, 30 minutos exposto num sol muito excessivo, um sol ali do meio-dia, né, que entre as 10 e as 15 horas é o melhor período para a gente ativar a vitamina D, porque é onde a gente tem os raios ultravioletas do tipo B. Só que, em contrapartida, é o pior horário para se ter queimaduras solares, e as crianças têm a pele mais sensível. Então, vai ficar mais que 20 a 30 minutos? Deve-se usar o filtro solar, então, específico também para a criança, né, a partir de 6 meses de vida. Por que a gente não utiliza antes? Para realmente evitar alguma intoxicação, alguma alergia, alguma dermatite. A partir de 6 meses, a gente já tem uma pele mais madura e já pode ser utilizado esse tipo de produto. Até também por questão que uma criancinha de até 6 meses não se expõe tanto, né? A gente não deveria expor, né, acima desse período ali que eu falei. A gente pode expor um pouquinho para ativação da vitamina D, mas não excessivamente, porque senão é arriscado uma queimadura solar. E aquela lenda que falam, doutora, que é para ir no sol, tomar o sol, mas sem protetor. Então é real. Olha, em termos de ativação de vitamina D, é real. O filtro solar, ele realmente diminui, né, essa ativação da vitamina D, ele se propõe a isso. Porém, o que a gente tem que entender é que cada pele é de um jeito. Então, a gente tem que realmente conversar com o especialista e saber que tipo de pele você tem. O que a gente sabe é que as pessoas mais claras, elas precisam de pouco tempo para ativação da vitamina D, porque as pessoas mais claras têm menos melanina,
né? Então, essa ativação ela corre de uma maneira muito rápida. Em 5, 10 minutos você já ativou a vitamina D e você precisa de uma área pequena. Em torno de 20 centímetros quadrados já é o suficiente se você ficar ali de 5 a 10 minutos no sol entre as 10 horas da manhã e as 15 horas. O que acontece é que a gente percebe que há um abuso disso durante uma vida inteira. Então, a gente sofre, né, um acúmulo de radiação solar durante uma vida toda. Então, tem estatísticas que dizem que a gente sofre 70% a 80% de um acúmulo da radiação até os 18 anos de vida. Então, isso é muito sério, porque esse excesso de sol vai danificar o DNA celular, vai causar, então, manchas, envelhecimento precoce e o temível câncer de pele. Então, essa ativação da vitamina D, sem o filtro solar, pode existir, porém, não precisam de grandes áreas. Então, o que eu peço para as pessoas? Protejam a face, o pescoço, porque isso a gente já cronicamente já vem tomando sol uma vida inteira. Então, vamos tomar sol naquelas regiões que a gente toma menos sol durante a vida, onde tem menos acúmulo da radiação solar. Então, seria adequado. Um pouquinho todo dia, num horário também não tão extremo e tomando toda a cautela, né? Tomando toda a cautela e sempre assim, olha, eu tenho tendência a ter câncer de pele, fototipos muito claros. A gente orienta a fazer uma reposição via oral da vitamina D. Então, eu acho que é a casadinha, tomar um pouquinho de sol, mas a reposição da vitamina D, para alguns casos, seria mais interessante para a gente prevenir o câncer de pele. Porque tem duas vertentes, Thaisa, na verdade. A vertente, então, da endocrinologia, que observa lá os níveis de vitamina D da maioria dos pacientes estando baixas, mas também temos nós, na dermatologia, atendendo inúmeros casos de câncer de pele, de difíceis tratamento, que evoluem depois para cirurgia, para radioterapia, e às vezes situações até mais agressivas, quando é um melanoma, por exemplo. Então, a incidência do câncer de pele é muito alta no mundo inteiro e vem crescendo. Então, isso é um pouco assustador. Então, eu acho que essa moderação de você entender se sua pele é muito clara e você também fazer a reposição de vitamina D seria interessante, sabe? Então, sempre se aconselhar com o médico. As minhas pacientes, eu sempre oriento, solicito os níveis de vitamina D e vejo. Se eles estiverem abaixo ali de um valor de 20, por exemplo, eu não oriento a ficar tomando sol se a pessoa é muito clara ou se tem tendência a câncer de pele, porque a gente sabe dos danos do sol. O que eu oriento, sim, é uma reposição. Mas eu falo para as pessoas, a gente tem que viver a nossa vida. Então, deixar a exposição solar para momentos de lazer, por uma praia que você vai, por uma piscina, né? Esse do dia a dia, obrigatoriamente, não necessariamente, irá aumentar seus níveis de vitamina D. E quer ver outro dado interessante? A partir de determinada idade, 60, 70 anos, a pele ela entra em falência e não tem mais a capacidade de ativar a vitamina D com o sol. Então, não adianta, às vezes, você deixar uma pessoa lá se expondo 20, 30 minutos, porque os níveis de vitamina D não irão subir adequadamente. Então, tudo isso tem que ser acompanhado, se essa pessoa responde ou não a essa ativação. Outra coisa interessante, as pessoas claras precisam de menos tempo, as pessoas mais morenas precisam de muito mais tempo. E a exposição solar acaba trazendo mais danos a partir do momento que você fica muito tempo ali exposto. Então, cada caso é um caso. Na verdade, isso tem que ser conversado e alinhado. Até porque a gente vê da suplementação da vitamina D, uma das que a gente vê, assim, que eu acho que deve ser as que as pessoas mais fazem, né? E às vezes umas dosagens altíssimas. Sem nem... sem um critério, né? E isso pode ser um risco. É um risco também. Na toxicidade é muito difícil a vitamina D se tornar tóxica, mas nós já temos visto vários casos porque realmente ocorre um abuso das doses. Então, a melhor coisa é controlar através dos níveis sanguíneos. É um exame simples. Então, você pode fazer essa elevação da vitamina D de uma maneira que você reponha com segurança, tá? Não precisa ficar tomando aleatoriamente, né? Hoje a gente considera saudável acima de 20, 30 para não se ter osteoporose. E alguns estudos têm dito assim que na base entre 40 e 50 seria o ideal, que melhoraria até a questão da imunidade e em relação até a alguns tipos de cânceres. Mas é muito estudo científico ainda e a evidência mesmo que a gente tem é que se mantiver ali acima de 30, está tudo certo. E para isso não precisa muito. Eu mesmo que sou dermatologista, me exponho pouco ao sol, né? Tenho os meus níveis de vitamina D normais, mesmo usando o filtro solar. Faço uma reposição, sim, para acompanhar, então eu consigo equilibrar dessa maneira. Então, no futuro, com certeza, vou estar reduzindo a chance de eu ter um câncer de pele, mas também não estou deixando de ver a saúde óssea
né, e de outras questões imunitárias através da reposição da vitamina D. Tendo os dois cuidados, né? Isso. Passamos da infância onde a gente está se cuidando. Aí qual que é aquela idade que já sente aquele alerta pra gente cuidar falando em rejuvenescimento? Isso, então ali na primeira infância, né, o que você deve ensinar ali para o seu filho é a limpeza adequada, com sabonetinho apropriado para a face, né? Eu vejo que as crianças, às vezes, elas não é o mesmo sabonetinho do corpo. Então, se a gente já ensina a criança que tem um sabonetinho específico para a face, isso é interessante. Entra ali na adolescência e isso é fundamental, porque a adolescência é a época que a gente começa a ter o quê? A acne, a oleosidade, né? Então, o sabonete apropriado, né, ensinar novamente a questão do filtro solar, e daí a gente já começa a usar o filtro solar de uma maneira mais preventiva. Então, a partir ali da adolescência, a gente já tem que ensinar o adolescente a estar usando o filtro solar 2 vezes por dia. Ele já tem que começar a encarar a vida de adulto mesmo, de uma pele madura. Filtro solar também é apropriado para cada tipo de pele, né? Na adolescência é comum a pele ser mais oleosa, então a gente vai procurar usar filtros, então, oil free, em géis, né, que vão reduzir essa oleosidade. Aí partiu do adolescente, aí vai entrar aqueles cuidados básicos. E aí tem a mulher e o homem, né? Agora falando de sexo feminino e masculino. Aí tem uma tendência das mulheres começarem a se cuidar mais, né, do que os homens. Isso, sempre a procura é maior, né? Hoje já tem mudado bastante, a gente já vê os homens mudando de comportamento, cuidando mais da sua saúde, né? Mas existem diferenças, sim, entre a pele masculina e a pele feminina. As mulheres, elas gostam de mais produtos, elas gostam desse ritual do embelezamento, já os homens são mais práticos, são mais diretos, né? E em relação a isso, ali a gente começa a envelhecer nos 25 anos de idade. Então, aos 25, que nós temos que tomar medidas mais efetivas anti-envelhecimento. A medida mais efetiva é o uso do filtro solar. Então, 70% a 80% do envelhecimento é provocado pelo sol. E todo mundo se matando de fazer outras coisas, Exato. né? Então, se você focar pelo menos nisso, você está muito certeiro. Então, por isso que eu falo, desde a infância, educar seu filho, né, de que o sol excessivo traria malefícios para a sua pele. Então, o ritual começa através de uma limpeza apropriada e nós podemos, então, hidratar nossa pele também, porque a hidratação, a manutenção da barreira cutânea, ela é muito importante. Ela vai evitar inflamações, dermatites. Até a pele oleosa precisa ser hidratada. A saúde da barreira cutânea, da microbiota cutânea, ela interfere até na acne, na rosácea, nas dermatites, dermatite seborreica, na psoríase. Então, é muito importante manter essa barreira cutânea, que são os níveis de água e de óleo na pele. Então, lavamos adequadamente com sabonete apropriado, vamos hidratar. E depois vem quem? Filtro solar. Ao meio-dia, depois que a gente vai lá, fez nossa refeição, escovou os dentes, o que nós vamos refazer? Repassar o filtro solar. E à noite, o que a gente vai fazer? Remover todas essas impurezas, porque a poluição, todos esses resíduos que a gente entra em contato durante o dia, também envelhece, também provocam ali toxinas e radicais livres. Vamos fazer uma remoção. Eu sempre falo da dupla limpeza noturna. Então, à noite a gente vai passar um sabonetinho apropriado para a nossa face e ainda a gente vai retirar, principalmente as mulheres, alguns resíduos ou com uma água micelar, com demaquilante. Então, a dupla limpeza, ela se faz necessária principalmente para as mulheres que gostam de utilizar a maquiagem. Depois dessa limpeza noturna, a gente passa para o novo processo que a gente pode estar fazendo ou uma hidratação novamente ou uma renovação celular. Quem tem manchinhas na pele pode usar ativos que vão clarear essa pele. Podemos usar ativos antioxidantes que vão atuar ali, né, nesses radicais livres que a gente vem sofrendo a exposição durante o dia. E assim vai. Existem hoje inúmeros produtos que atuam diminuindo o envelhecimento cutâneo. E quando a gente fala de hidratar onde? Tudo? Ou o rosto, o pescoço? Tem algum método para a gente seguir? Olha, teoricamente a gente tem que hidratar a pele toda, do corpo inteiro, né? Mas realmente, onde a gente se expõe mais acaba sendo a face. A face é uma pele muito fina, mais delicada, então ela precisa realmente de mais cuidados. Quando você vê alguém envelhecendo, você vê que a face, o colo, o pescoço, as áreas que foram expostas são as mais envelhecidas. Então essas merecem realmente maior cuidado, mas a hidratação, ela deveria ser como um todo, no corpo também. O que diferencia o tipo de produto. Na face eu uso um tipo de produto menos oclusivo,
menos oleoso, e no corpo eu posso utilizar então cremes que tenham mais firmeza, que tenham mais, né, oleosidade, para a gente fazer uma hidratação maior, até porque tem regiões que são muito ressecadas, como os cotovelos, os joelhos. Então nessas regiões a gente precisa de um creme mais reforçado. E aí também, doutora, a gente vê creme pra tudo, né? Creme pra tudo. olheira, pra não sei o que, e aí a gente fica às vezes desesperado. Meu Deus, será que eu tenho que passar tudo? Será que eu tenho que passar um pouco? O excesso também faz mal? O excesso também faz mal, né? Então eu vejo muita gente perdida, né? Segue uma blogueira aqui, segue a outra aqui e se perde um pouco. Então o que a gente sempre tem que se basear é você entender o seu tipo de pele. Então, primeiro você tem que entender isso. A minha pele, ela é seca, ela é sensível, ela é oleosa, ela é mista, né? Ela é uma pele atópica, que tem rosácea. Então, a primeira coisa é esse diagnóstico. Reconhecendo o seu tipo de pele, você vai atrás de produtos mais específicos. E hoje a gente tem nos rótulos, né, essa especificidade. Você consegue pesquisar e saber qual produto seria mais apropriado. Mas uma regra básica é, para pele mais oleosa, sempre loções mais fluidas ou géis, né, produtos que tenham menos teor de óleo. E para uma pele mais ressecada é o contrário, né, produtos mais consistentes. A questão de usar um creme para a área dos olhos é o seguinte: os olhos, a pálpebra, é a pele mais fina do corpo humano. Então, quando você utiliza um produto nessa região, ele pode te causar alguma dermatite. Então, quando se produz produtos específicos para a área dos olhos, quer dizer que esses ativos estão em concentrações que são mais apropriadas para uma pele tão fina, então com menos risco de te causar dermatites, né? E daí você vai escolher, eu tô com bastante ruguinha, então eu vou usar algo que hidrate mais isso. Eu tô com olheira, vou usar um clareador para a área dos olhos. Então, é através desse exame inicial ali que a gente percebe qual é a necessidade de cada pessoa. Eu sempre falo, é um investimento importante você ir ao dermatologista e descobrir o seu tipo de pele, até porque você erra menos na escolha dos seus cosméticos durante a vida. Senão você vai comprar muito produto que não é para sua pele e às vezes isso vai te causar até algum problema em relação à acne, à dermatite, né? Ou não vai ter aquela função específica. Você está gastando um dinheiro ali, mas que não está tendo uma ajuda como teria um outro produto para o seu caso. Até porque tem muito desses cremes que são caríssimos, né? Daí você vai lá e compra um caríssimo que não é para você. Que não é para você. Então é bem importante, pelo menos essa consulta, para eu entender o que é minha pele, né? E saber os ativos que seriam interessantes para que você prolongue, né, a sua pele saudável, para que você não envelheça tão rapidamente e para que você não provoque, principalmente a acne, né? Eu vejo muita mulher usando produtos e tem a acne da mulher adulta, que um dos fatores mais importantes é o uso de cosmético inapropriado. Ó, pra ver, né, como é. E eu lembro que a doutora explica muito pra gente, quando a gente está no consultório, da importância também do dentro pra fora, né? Do que a gente ingere, do que a gente faz e qual que são as diquinhas pra uma pele bonita. Isso. Então, assim, ó, a primeira primeira causa importante do envelhecimento, eu falei que é o sol. As outras causas do envelhecimento, a segunda é a nutrição. Então, a gente sabe que tem alguns alimentos que nos envelhecem precocemente. E qual alimento seria o pior de todos, o vilão de todos? O açúcar. Então, os alimentos de alto índice glicêmico, eles têm o potencial de entrar no organismo da gente, fazer uma liberação maior de insulina, e isso tudo gerar um processo inflamatório nos seus órgãos e, inclusive, na sua pele, levando à perda de colágeno, levando à acne, levando à piora da psoríase, à dermatites. Então, é uma inflamação crônica que o açúcar causa. Eu não estou querendo dizer com isso que a gente não tenha que comer carboidratos, não. Mas nós temos que escolher bons carboidratos. O que são bons carboidratos? Frutas, raízes, integrais, grãos. A gente tem que evitar quem? Farinha branca, o açúcar. Então, isso a gente realmente tem que evitar. Os industrializados de maneira geral. Então, a nutrição é muito importante. Outro fator que eu vejo que envelhece muito precocemente é a falta da ingesta de proteína. O que é colágeno? Colágeno é proteína. O que é queratina? Queratina é proteína. Então, nós precisamos da ingesta de aminoácidos essenciais para que o funcionamento da nossa pele, das enzimas, e para a gente tenha colágeno, a gente tem que ter a ingesta adequada. E nós precisamos também ingerir as boas gorduras. Então, essa oleosidade que nós produzimos, esses ácidos graxos, tudo vem disso. Os hormônios, para funcionarem bem, precisam de boas gorduras. Então, essa nutrição adequada, eu sempre falo assim, não restritiva, mas adequada, né?
A nutricionista sabe preparar muito bem isso para a gente. Você vai comer tanto disso, tanto disso, tanto disso. Variabilidade alimentar. Isto é fundamental. Talvez seja a segunda causa ali, né, que a gente possa vir a combater em relação ao envelhecimento cutâneo. Estar bem nutrido. Isso já foi provado que os obesos têm uma pele pior do que as pessoas que estão no peso correto, devido a esse processo inflamatório sistêmico que tem ali a obesidade e esse papel da ingesta excessiva do açúcar. Então, sem cuidar da alimentação, não adianta querer fazer milagre na pele. Não, né? É o que a gente fala, vem de dentro para fora. Né? Então é muito importante a ingestão de água, obviamente, né? A gente estar bem hidratado, isso vai dar o turgor necessário para que a gente tenha uma pele bonita. Então é fundamental que a gente cuide bastante disso. Minha Nutri me cobra isso, às vezes se parece uma espinha dela, fala, tomou água? Isso. Daí eu falo, acho que nunca prestei na água. E exato. como o corpo reflete, né? Reflete isso. Outro fator também, que é sempre casado ali com a nutrição, eu gosto de falar para as pessoas, é a atividade física. Então o fato de você fazer uma circulação adequada, né? Oxigenar as células é muito importante. Então, já foi provado que pessoas que fazem atividade física de moderada intensidade, de 3 a 4 vezes por semana, são mais jovens do que as outras. Foi feita biópsia da região do bumbum, que não é uma região que toma muito sol, e se provou ali que a pele de quem pratica atividade física é mais jovem. Então, é outro fator que a gente tem que investir bastante em atividade física. Obviamente, Thaisa, que quando você faz uma atividade física exagerada, né, aquela atividade exposta ao sol. A gente vê muito falar da corrida, né? A corrida exagerada. E isso é o contrário. Isso leva ao envelhecimento precoce, porque você perde muita gordura, você perde muita sustentação e você está muito exposto ao sol e uma produção gigantesca de radicais livres. Daí não é legal também. Então, quando a gente fala de atividade física, é no nível de moderada intensidade. Até porque uma pessoa que vai fazer um esporte desse, ela tem que ter toda uma preparação para isso, Toda uma preparação, cuidados redobrados com a alimentação, com a proteção solar, né? Tem toda uma dieta apropriada e vai ter também procedimentos skincare apropriado para esse tipo de pele. E a gente falando de ingesta, tem várias coisas também que se passa na pele e se ingere. E aí a gente fica naquela dúvida, será que eu devo passar? Será que eu devo ingerir a vitamina C, por exemplo? Isso, é ótima pergunta, né? Às vezes eu pergunto para a pessoa no consultório, não, mas eu tô tomando a vitamina C. Para a pele, você precisa passar a vitamina C. Né? Então, a vitamina C ela é hidrossolúvel, ela precisa ser passada para atingir níveis eficientes na pele. Claro que tomar é ótimo, é maravilhoso, é necessário também, mas o passar acrescenta bastante. Os níveis de antioxidação que a vitamina C promove são muito altos. Eu adoro a vitamina C, principalmente quando ela é utilizada de manhã, porque além dela lutar contra esses radicais livres, ela aumenta a fotoproteção. Então, ela aumenta a chance do filtro solar estar funcionando. É mais uma ajuda que você tem em relação ao sol. E aí entra também o outro queridinho, né, de se tomar à vontade, o colágeno. E aí tem aquela, não adianta tomar todas as vertentes possíveis. Eu sempre falo para as pessoas, primeira coisa, olhe para a sua alimentação. Sua ingesta proteica está adequada? Você ingere em torno de 1,2 a 1,5 grama por quilo de peso de proteína? Ingere proteína de origem animal, que é de onde veio os aminoácidos do colágeno? Se você está fazendo isso, você já está com meio caminho andado. Porém, a gente sabe que a partir de 35 anos, na entrada na menopausa, pacientes veganos, vegetarianos, pacientes que têm um consumo exacerbado, têm um déficit de colágeno e a suplementação, sim, se mostrou eficiente em vários estudos científicos publicados nos últimos anos. Então, quando a gente ingere 2,5 gramas de verisol ou 9 a 10 gramas de peptão, os estudos mostram um aumento de colágeno em torno de 15% através de biópsias cutâneas. Então, existe sim, tá? Esses estudos que comprovam a eficácia do colágeno. Agora, quem deve ingerir esse colágeno? Eu acho que a gente tem que estabelecer bem esse grupo ali que eu falei, né? E não sair tomando colágeno todo mundo aí, quem é jovem, por exemplo, né? A gente tem que lutar mais contra a má alimentação. A falta da ingesta de proteína vai culminar assim, numa desnutrição proteica a longo prazo e perda de colágeno. Isso é mais importante do que eu ir lá e comprar um suplemento e ficar fazendo isso do suplemento. Eu tenho que fazer o básico primeiro, usar o filtro solar, ter uma boa ingesta de alimentar, de proteica e de outros nutrientes.
É um conjunto, É né? um conjunto. As pessoas têm que lembrar que é um conjunto inteiro, né? É um conjunto. E aí chegou lá numa certa idade, né, doutora? Você teve o skincare, mas às vezes não cuidou da alimentação, não fez atividade física, e aí começa aquele desespero atrás de procedimentos, né? Sendo que a importância desse cuidado pode trazer ali a longo prazo, né? Isso. Eu falo assim, nunca é tarde para começar, né? Começar a comer certo nunca é tarde, fazer o skincare também não. Mas para quem chegou num grau de envelhecimento, vou te dar só um exemplo. Quem usou filtro solar por muitos anos pode chegar aos 50, 60 anos com a aparência de 10 anos mais jovem, só pelo uso do filtro solar. Olha o impacto do sol no envelhecimento. Mas vamos supor, não fiz isso, Thaisa, tá? Tomei sol a vida inteira, não me cuidei, fumei bastante, o cigarro é outro fator envelhecedor, né? Fui uma pessoa muito estressada, não dormi direito, o sono também ajuda a gente a prevenir o envelhecimento. Existem maneiras da gente reverter esse processo. Então, a pele é um órgão renovável. É igual quando você vai na academia, treina bastante, você consegue melhorar a sua massa magra, o seu músculo, a pele também. Então, através hoje de procedimentos, de lasers, de peelings que a gente usava bastante, né? Hoje a gente usa mais os lasers pela praticidade, através de substâncias que estimulam a produção de colágeno, através de preenchedores que vão devolver aquela perda de volume que você tenha, né, tido, você consegue hoje recuperar a pele. Claro que tem como você entrar numa banheira, por exemplo, de Sculptra, né? Então você consegue algumas regiões ali estar recuperando isso, não é a pele como um todo. Mas existem alternativas, hoje a gente tem tecnologia para isso. Eu sempre prezo pela prevenção. Eu gosto sempre de orientar minhas pacientes a prevenirem, principalmente quando vão lá as mais jovens. Eu fico super feliz quando chega uma moça lá de 20 anos, um rapaz de 20 anos, porque se eles seguirem essas dicas, lá na frente vai precisar de muito pouca coisa, né? De poucas intervenções. Então, a prevenção ainda é o melhor negócio. Em toda a área, né? Toda a área. E a gente falando de skincare, de cuidados, mas chega um momento que daí a gente sente aquela necessidade de ter uma ajudinha extra, né? E, doutora, a gente vê hoje indiscriminado, né, isso, né? Pessoas muito jovens apelando para tratamentos que talvez não sejam tão necessários. E aí, para uma pele ideal, que se cuidou, que foi bem, tem uma idade para começar com aí procedimentos que auxiliem isso, fora esses cuidados que a gente pode ter de rotina? Tem sim. Vamos dar um exemplo. A toxina botulínica, por exemplo, ela atua no excesso da contração muscular. Ela regula nossos músculos para que a gente sorria melhor, para que a gente se expresse melhor, para que as nossas expressões não se tornem nossas inimigas no futuro. Então, se você começar cedo a fazer uso da toxina botulínica, cedo que eu digo em torno ali dos 28, 30 anos, tá? Você vai ganhar com isso a longo prazo. Se você começar a indução do colágeno ali pelos 30 anos, você também vai ganhar bastante com isso no futuro, porque você vai ter que preencher menos, você vai ter que colocar menos ácido hialurônico. Hoje é muito bem-vindo, porque o ácido hialurônico é maravilhoso, só que o excesso dele tem transformado o rosto das pessoas. Então, ele não fica tão natural como se você estimulasse o seu próprio organismo a voltar a produzir o seu colágeno. Então, os bioestimuladores a gente indica a partir dos 30 anos. Os lasers de superfície você pode fazer ali desde os 25 anos de idade, porque eles podem estar melhorando ali os porinhos que estão dilatados, uma acne ocasional, umas manchinhas que já apareçam. Toda idade tem as suas maiores necessidades. Então, essa parte mais invasiva, né, no caso da dermatologia, a partir ali dos seus 25, 28 anos, moderadamente, pontualmente, um plano de tratamento seria interessante, uma prevenção. E eu sempre falo para os meus pacientes, faça a prevenção, porque isso, a longo prazo, é uma economia, um banco de colágeno que você está fazendo e você gasta muito menos no futuro, né? Mas o objetivo é manter a naturalidade. A gente tem que prezar por isso. E todo mundo envelhece. Todo não mundo existe envelhece. milagre. E quando a gente fala assim, eu quero rejuvenescer, né? Esse termo, ele já não é mais legal. Hoje a gente fala da gente o quê? Envelhecer com qualidade, envelhecer bem, envelhecer saudável. Aceitar o seu momento. Aceitar o seu momento, né? Beleza significa isso, inclusive em grego, a hora. Então, todos nós temos a nossa hora. A hora da sua beleza é aquela hora. Então, você não tem que assim, antecipar as coisas, né? Uma mulher de 50 anos não tem que se parecer como uma mulher de 20 anos. Tem que se parecer como uma mulher de 50 anos, bonita, cuidada, saudável.
É isso que a gente tenta passar para as pessoas. E falando de genética, a gente não comentou, acho que um fator também que a gente vê é o genético, que pode influenciar muito nessa questão de envelhecimento, né? Isso. Então, esse fator genético, ele é 20% do nosso envelhecimento. Às vezes a gente fica até feliz, porque se você não tem uma genética muito favorável, você tem que se lembrar que 70% a 80% do seu envelhecimento vai ser de acordo com seus atos durante a vida. Então, a sua genética conta, principalmente a questão do formato do rosto, né? Então, existem formatos de rosto que envelhecem menos, aqueles formatos mais quadrados, que a pessoa tem muito osso, ela tem muita estrutura óssea, aquele rosto vai cair com menos frequência. Porém, a gente tem que entender também que 70% está nas nossas mãos. Eu acho isso maravilhoso. Bastante, depende de você, né? Isso é maravilhoso. Isso é o maior conhecimento que uma pessoa pode ter, é esse. Né? Se você puder passar isso para os seus filhos desde pequenininhos, né? Não para criar pessoas neuróticas em relação ao envelhecimento. A gente tem que tirar isso também, né? Então, você tem que criar pessoas, sim, conscientes, saudáveis, mas não neuróticas, né? A gente tem que tomar o solzinho lá, junto com os familiares, a gente tem que comer o nosso docinho também nas festas, né? Mas a gente tem que ter, de maneira geral, uma vida pelo menos 80% dentro do saudável. Eu acho que a palavra que a gente joga aí é equilíbrio. Equilíbrio, o tão difícil equilíbrio, né? Em tudo na vida, né? Inclusive nesses aspectos, né? Inclusive. Mas eu acho que o exemplo também é muito importante, né? Muito. Se o filho vê, a filha vê a mãe que se cuida, o pai que se cuida, acho que isso facilita, né? Facilita, né? Por isso que se chamam hábitos de vida. Né? Então, a partir do momento que isso vira uma rotina, um hábito, isso passa a ser prazeroso, né? Não passa a ser algo sacrificante para você. Você faz isso de uma maneira natural. Se cuidar, né? Se cuidar. Adorei. Eu acho que a gente pode aprender muito, né, doutora, com isso. Principalmente no mundo hoje, onde a gente vê que as pessoas, elas prezam pelo imediatismo, né? E a gente vê que, nesse caso, um processo que é a longo prazo, que pode trazer muitos benefícios para o futuro, né? Muitos benefícios. Sabe, Thaisa, a maioria das pacientes que eu acho mais lindas, assim, que são inspirações, assim, até pra gente que é profissional, eu sempre pergunto qual é o dia a dia delas. E não tem nenhuma que não deixe de falar desses aspectos que eu comentei com você. Então, são pessoas que usam filtro solar já há muito tempo, que têm uma rotina de skincare que não é assim exagerada, você não precisa ter 1000 cremes na sua prateleira, mas seguem sim uma rotina, que têm uma alimentação saudável, que se exercitam, que dormem bem, que têm uma vida de uma maneira geral saudável. Então, isso é que traz a verdadeira beleza, a verdadeira saúde da pele. E a longo prazo, como você disse. Então, é uma jornada que a gente vai construindo ao longo da vida. É o tijolinho que a gente vai colocando, né? Fazendo o nosso murinho, né? Do nosso isso, aspecto, dia a dia. Né? Dia a dia. Doutora Michele, muito obrigada por estar aqui comigo, nos ensinar tanto e mostrar que na dermatologia, além de todos os procedimentos, a gente pode fazer sim a nossa parte, né? Com certeza, a gente deve fazer a nossa parte, né? Eu que te agradeço a oportunidade, eu adoro falar desse tema, porque eu acho que é um tema assim, que ajuda muito as pessoas, né, no dia a dia. Então, eu que agradeço a oportunidade. Imagina, obrigada.